Bem-vindos ao canal Amazon Futebol FC. Bem, pessoal, hoje eu vou comentar sobre a quarta rodada do Campeonato Brasileiro, que foi concluída nessa segunda. Então, desde já peço o seu like para me apoiar. Em caso você não seja inscrito, se inscreva no canal e não se esqueçam de acionar o sininho de notificação para ficar por dentro de todas as novidades do canal. Muito bem, pessoal, vamos lá comentar sobre as partidas. Mas antes disso, vamos falar dos resultados? Vamos lá? Quarta rodada do Brasileirão. E vamos começar com a vitória do Cruzeiro. O Cruzeiro derrotou o Santos por 2-1. O Cuiabá venceu o América Mineiro por 2-1 também. O São Paulo derrotou o Internacional por 2-0. Grêmio e Bragantino fizeram um jogaço e empataram em 3-3. O Palmeiras simplesmente goleou o Goiás por 5-0. A gente teve o empate entre Fluminense e Vasco, né? Clássico Carioca empatado. O Bahia vencendo o Curitiba por 3-1. O Atlético Paranaense, o Furacão, derrotando o Flamengo por 2-1. O Botafogo, a grande surpresa desse início de campeonato, derrotando o Atlético Mineiro por 2-0. O Corinthians empatando o Fortaleza em 1-1. Então vamos lá, vamos falar sobre algumas partidas, né? Os destaques que a gente teve na rodada. Então vamos lá, vamos falar do líder do campeonato, né? Do surpreendente Botafogo, que talvez nem o mais otimista dos botafoguenses acreditava que iriam ter um início de campeonato tão fantástico como o Botafogo está tendo agora, né? O Botafogo é a única equipe do campeonato que está com 100% de aproveitamento. Isso aí. São 4 jogos e 4 vitórias. Então, o Botafogo venceu o Atlético Mineiro, né, por 2-0. O Atlético Mineiro que está numa situação bem mesmo complicada, né? Já estão pedindo até a saída do Codec, né? E também não é de hoje, né? O Codec já era para ter saído, mas só que o Atlético cismou que ele ia para o Flamengo, né? Que o Flamengo tinha demitido o Vitor Pereira naquela época. Então, deixar o Codec ali à disposição no mercado, segundo as cabeças do pessoal do Atlético, ia reforçar o Flamengo. Então, não decidi demitir ele naquele momento. Mas pelo que tá, como fala o Galvão, tá criando um clima horrível. Acho que é isso. Clima terrível. Mas enfim. A verdade é que a situação tá ficando feia pro Galo. E tá numa péssima campanha no Brasileirão. E também não tá indo tão bem na Libertadores, né? Então realmente o Atlético Mineiro tá numa situação bem complicada. Então, assim, mas falando do líder, né? Do Fogão, que tá incrível, né? O Botafogo vem mostrando um futebol, como eu falo sempre aqui, evolutivo. Dá pra ver que o time tá jogando bem. Assim, tendo a primeira rodada, né? Que o time, assim, não jogou tão bem com o São Paulo, mas venceu. Mas fora isso, por essa partida, o time vem mostrando até uma evolução, né? Vem jogando bem. O ataque tá funcionando bem também. E o Botafogo tá colhendo os frutos, né? Segurou o técnico, né? Desde lá, eu esqueci o nome do técnico do Botafogo agora. Me fugiu. Deixa eu só verificar aqui para ter uma informação de forma correta. Sim, é o Luiz Castro. Então, a diretoria bancou o Luiz Castro, né? Que estava sendo muito pressionado por conta do resultado do Carioca, né? Que o time nem conseguiu chegar nas semifinais, né? Conquistou a Taça Rio, que, como falei em outros vídeos anteriores, né? É um título de consolação. Mas mesmo assim, o time conseguiu evoluir, né? Tava jogando ruim, tava jogando de forma bem desorganizada, né? O time tava meio bagunçado, parece que ele conseguiu acertar.
Então, o Luiz Carlos tá conseguindo ajeitar o time e o time tá demonstrando isso em campo, né? Tá mostrando um futebol até que bem legal, um futebol realmente que tá começando a dar gosto de ver, né? Inclusive, o Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, elogiou o time do Botafogo. Então, realmente, o Botafogo tá numa evolução bem legal. E é legal, assim, ver o Botafogo nessa situação, que é um time realmente que há muito tempo não tem uma boa campanha no Brasil. Acho que a última boa campanha do Brasil, do Botafogo, que eu me lembre, ainda foi na época do Sidoff, quando o Sidoff veio pro Brasil, veio jogar no Botafogo. Então, faz bom tempo, né, que o Botafogo não faz uma boa campanha no Brasil. E é legal ver o Botafogo ali nas pontas, né? O time que virou SAF, né? Então a esperança do time, a esperança da torcida, né? É que com a SAF o time tenha momentos de glórias, né? É claro que só virar SAF não é questão de sucesso, porque tem que ter uma organização, tem que ter uma estrutura, né? Do time também, montar um time bom, um time competitivo para poder disputar títulos importantes. E o Botafogo tá indo, ó, a passos lentos, mas tá evoluindo. Ainda não chegou a um nível realmente que possa dizer que o Botafogo está credenciado a brigar por título brasileiro. Acho que, como falei, é legal ver o Botafogo nessa situação, né, lá na frente, mas a torcida também tem que ter um pouco de pé atrás, né? Mas não um pé atrás, um pé no chão, essa é a verdade, um pouco de pé no chão, porque é uma arrancada boa, mas isso não significa que o Botafogo está credenciado a brigar por título. Eu acredito que quem vai brigar por título é o Palmeiras, é o Fluminense, quem sabe até um Internacional, talvez, o Grêmio, possa ser que ainda lute aí. Então o Botafogo tá fazendo uma campanha legal, mas tem que ter muita calma nessa hora para poder dizer que o Botafogo tá se credenciando a título brasileiro, tá bom? Então o Botafogo tá bem, começou bem, e esses pontos são fundamentais até para brigar realmente por algo grande. Não assim o título brasileiro, né? Que eu acho que ainda tá muito cedo para dizer que o Botafogo vai brigar por título brasileiro, mas quem sabe uma vaga na Libertadores, né? Possa conseguir. Então, essa pontuação, 4 vitórias em 4 jogos, é muito importante lá na frente, quando a coisa apertar mesmo. Então, de fato, é uma boa campanha do Botafogo, e parabéns pro Botafogo, né? O Botafogo tá realmente jogando um bom futebol e tá merecendo essa liderança por enquanto. Então, a gente fala do Galo, né? Eu já comentei sobre a situação do Galo, que tá bem complicado. O Galo realmente é uma decepção esse ano. Se esperava muito do Atlético Mineiro nessa temporada, principalmente com a estreia o novo estádio, né, que investiram. Então, é complicado, né? A torcida realmente está começando a reclamar por conta da situação da equipe, né? Que depois de 2021 realmente vem decaindo, não vem mais sendo aquela equipe competitiva como vinha sendo, e tá aí, né? Tá numa situação bem difícil no Campeonato Brasileiro, e na Libertadores, apesar da vitória, ainda tá numa situação bastante delicada, desculpa. Então vamos lá, vamos para as próximas partidas, né, que eu posso destacar aqui. Vamos lá. Vamos falar da vitória do Palmeiras, né? Já que a gente estava falando em candidato a título, vamos falar do Palmeiras, que praticamente passou o carro no Goiás, né? Eu acho que derrotou o Goiás na casa do Goiás por 5-0. Resultado que não tem o que falar, né? Praticamente o Palmeiras dominou a partida, jogou muito mesmo essa partida e não deu chance, né? O Goiás, que é uma equipe que pode brigar até por meio de tabela, né? Eu acredito que o Goiás ainda não seja uma equipe tão fraca assim, mas esse jogo realmente pegou uma sacolada, hein? Bem feia do Palmeiras, que já se aproxima, né? O Palmeiras que aos pouquinhos já tá ali na segunda posição. Já tá em segundo, né? Tem 10 pontos na competição.
Se não fosse aquele empate lá com o Vasco em São Januário, a equipe do Palmeiras poderia estar com 100%, né? Se tivesse vencido. Mas tá indo aos pouquinhos, né? Tá chegando já ali lá já ameaçando a liderança do Botafogo. Então, o Palmeiras vem muito forte para esse campeonato brasileiro e a tendência é que brigue pela liderança e possa até brigar por título, né? E o Palmeiras é aquele time realmente que tá bem ajustado. O Abel realmente faz um ótimo trabalho no Palmeiras. E é um time que tá ali, né? Já tá um bom tempo junto, já, apesar de trocar uma peça ou outra aqui, mas como o Abel mantém um bom trabalho, né? Mantém toda a questão tática. Os jogadores que chegam no Palmeiras têm que adaptar a questão da tática do Abel, né? Então ele sabe muito bem trabalhar com essa questão tanto de gestão de elenco comum, também da questão também tática, né? Então o Palmeiras está colhendo frutos de um longo trabalho do Abel. E muita gente fala, né, que o Abel vai sair do Palmeiras e tudo mais. E assim, a verdade é que o Abel, ele reclama do Brasil, fala que o calendário brasileiro é ruim, que tem pouco tempo de descanso. E de fato, realmente o calendário do futebol brasileiro é terrível, é complicado, mas a verdade é que ele gosta do Brasil. Ele gosta, já está adaptado aqui, e ele gosta muito do Palmeiras. Acho que se for um dia ele sair da equipe do Palmeiras, vai ter que ter um caminhão de dinheiro, porque para ele largar aqui vai ser complicado. Então, é isso, né? Palmeiras novamente credenciado a brigar por título brasileiro. E eu tenho certeza que eles vão lá e, se bobear, vão levar mais uma taça para casa. Então, vamos falar. Assim, eu vou passar rapidamente do Clássico Carioca, né? Que eu já comentei bastante em um vídeo à parte, né? Sobre o que foi o clássico entre Fluminense e Vasco da Gama. Uma partida assim, onde o Fluminense teve maior posse de bola, inclusive chegou até a 80% de posse de bola contra 20% do Vasco. Então, foi um amasso do Fluminense em cima do Vasco. Mas assim, apesar disso, o Vasco jogou até de certa forma inteligente, né? Porque conseguiu, logo no início da partida, fazer um gol, uma bobeada da zaga ali, inclusive do goleiro, que tocou de forma errada, e o jogador do Vasco aproveitou, tocou pro Pedro Raul e ele fez o gol que deu a vantagem logo de início pro Vasco. E depois disso só deu Fluminense, né? Só deu Fluminense, e com alguns também lampejos de perigo do Vasco, né? Mesmo o Fluminense amassando, o contra-ataque do Vasco deu perigo, né? O Vasco teve uns 3 ou 4 contra-ataques ali que ele poderia ter bem aproveitado e feito o segundo gol. Só que o time não soube aproveitar, né? E o Fluminense também criou muita chance. Acho que o principal jogador da partida foi o goleiro do Vasco, o Léo Jardim, que salvou a equipe em diversas oportunidades. Inclusive tem 2 defesas que eu posso destacar, né? Um chute de fora da área do Fluminense, em que ele defendeu e a bola subiu e pegou na trave, uma defesa dele, e outra numa cabeçada a queima-roupa, praticamente quase na pequena área. Acho que foi o Cano que cabeceou ali, e o Léo Jardim fez uma defesaça, salvando o Vasco de sair com uma derrota. Então, um empate, apesar, como eu falei no vídeo, não ter sido um resultado legal para as 2 equipes, né, que almejam algo grande no campeonato, mas diante das circunstâncias do jogo, até que foi um bom empate pro Vasco, né, que o Vasco saiu com um pontinho diante de uma equipe e bem embalada, né, como o Fluminense, principalmente pelos resultados da Libertadores, ganhou do River Plate por 5 gols, né, mas se não me engano foi 5-1 a partida. Então o Fluminense vem embalado, né, e vem jogando um futebol bem bonito, bem mesmo agradável aos olhos de quem olha. Então realmente o Vasco conseguiu um grande resultado diante das circunstâncias, tá bom? Eu sei que o torcedor do Vasco espera que o time vença sempre, mas diante do que foi a partida, foi um bom resultado. Então, vamos para o próximo destaque, que é justamente, eu quero falar um pouco do São Paulo, que venceu o Internacional
por 2-0. Por um detalhe, eu quero falar dessa partida, por conta da evolução, assim, mesmo que seja discreta do São Paulo, mas está tendo uma evolução. Você já percebe o time jogando melhor do que estava jogando. Já tem uma evolução tática da equipe. Então o Dorival está começando a ajeitar a equipe do São Paulo. E conseguiu um ótimo resultado, né, diante do Internacional, que é uma equipe forte, né, que vai brigar ali pelas primeiras posições. Mas o Inter também é uma equipe que é 880. Ou ele consegue grandes resultados, ou ele consegue perder de forma como perdeu para o São Paulo, né? Então, o Inter tem essa questão, né? Ou jogar bem, muito bem, uma partida, ou jogar muito mal. Nem sempre vai jogar mal e conseguir resultados, como foi a partida do Flamengo, né? Que a equipe jogou mal, mas conseguiu sair vencedor dali. Mas, assim... o Inter realmente tem essas questões, né? O São Paulo, um grande resultado, a equipe que está começando a se recuperar, né? Fez uma boa, né? Ter contratado o Dorival, que é um cara que realmente vem fazendo bons trabalhos, né? O último trabalho nem se fala, né? Diante de tudo que aconteceu, realmente ele merece todo esse prestígio, né? E vem demonstrando ser um ótimo técnico que está ajeitando a casa do São Paulo. É claro que o São Paulo é uma equipe limitada, né? Em relação ao Flamengo, que tem um elenco mais forte, né? Mas, mesmo assim, ele está conseguindo dar jeito, né? No São Paulo, que se conseguir se reforçar, possa ser que até que consiga almejar algo grande, né, na competição. Então, vamos ver como que vai ser o trabalho do Dorival no São Paulo. É claro que a torcida do São Paulo tá bem esperançosa, né? Por conta dos recentes resultados. E vamos lá. Vamos ver o que o São Paulo vai aprontar no campeonato. Muito bem. Outro jogo também que eu vou falar bem brevemente, né? Justamente é o jogo do Flamengo, né? Atlético Paranaense 2, Flamengo 1. A qual o Flamengo novamente jogou bem, mas perdeu novamente. Foi assim justamente no jogo contra o Internacional. E aqui, novamente, a equipe criou bastante. Teve chances de sair com um resultado bem positivo lá do Paraná, né? Mas não soube aproveitar e acabou sendo derrotado. E alguns destaques da partida que eu posso falar é a questão do goleiro Santos, né? Que talvez seja o tema mais comentado nesses últimos dias, por conta principalmente da lesão dele, que ele se machucou, né? Mas já tem notícia que não foi nada grave. Ele não sofreu nenhuma lesão na face, né? Foi lesão, mas o médico do Flamengo falou que ele não teve nenhuma lesão na face. Então, ainda bem, né? Ainda bem que ele não teve nada grave. A tendência é que ele se recupere mais cedo do que a gente pensou que ele iria se recuperar, por conta de a gente ter visto o lance, né, ali pela TV, e visto que realmente o choque foi feio. Até porque lances desse aí que a pessoa acerta o joelho na cabeça da pessoa é complicado. Inclusive ele ficou desacordado por algum tempinho ali, depois ele voltou meio tonto, então foi um lance que preocupou. Mas assim, o que está preocupando a torcida do Flamengo agora é justamente as falhas do Santos, né? Que novamente voltou a falhar. Principalmente, eu acho que no primeiro gol. O primeiro gol realmente foi um lance bizarro, a qual o jogador do Atlético cruzou a bola. Praticamente a bola bateu no Vitor Roque, né? Ele tentou dominar. Assim, dominar a bola, né? Ele esticou para tentar a bola praticamente bateu nele e entrou, né? Como o Wilson estava adiantado, como eu falei no vídeo passado, vocês podem conferir aí no canal. Eu não sei o que o Coelho Santos estava fazendo ali praticamente saindo ali chegando na grande área ali, saindo do gol acho que ele quis interceptar a bola, não tinha necessidade ali. E a bola bateu e entrou. Sem ter tempo dele reagir, né? Para voltar pro gol para tentar agarrar. Mas uma falha bem bizarra, a qual ele vem cometendo, e a torcida já tá pegando no pé dele, né? Já pedindo a entrada do Matheus Cunha. Agora vai ter que entrar, né? O Matheus Cunha vai ter que substituir, porque ele apesar
de não ter se lesionado, né? Graças a Deus não aconteceu nada de grave com ele. Mas ele vai ficar ainda um tempinho assim de observação para poder verificar se ele retorna à equipe mais cedo ou um pouquinho mais tarde. Acho que a torcida do Flamengo quer que ele retorne mais tarde, né? Talvez nem retorne mais para a titularidade do gol do Flamengo. E realmente a tendência é que a equipe fique como um goleiro titular o Matheus Cunha. E é isso que a torcida está pedindo. Então é isso, pessoal. Eu fiz um comentário mais alongado, né, no vídeo, a parte também. Então vocês confiram daqui, lá tem mais opiniões sobre essa situação do Flamengo na tabela, que tá bem complicado. Mas também já vou falar daqui a pouco. Então vamos lá, vamos pro próximo destaque, né? O que a gente tem como destaque? Ah tá, vamos falar um pouco também do... Ah tá, vamos falar antes, eu ia falar do Corinthians, né? Da partida do Corinthians com o Fortaleza. Vamos falar do Cruzeiro, né? Falar da Raposa, que tá também fazendo um campeonato bacana, né? Até sábado, quando jogaram, se não me engano foi até sábado, a equipe era líder do campeonato. Incrivelmente, né? Tem 3 vitórias, né? Perdeu somente o primeiro jogo pro Corinthians e depois disso venceu os 3 jogos. Então, a campanha do Cruzeiro, para uma equipe que todo mundo dizia que ia brigar por rebaixamento, começar bem assim o campeonato é muito legal. É muito legal mesmo ver o Cruzeiro realmente voltando a brigar ali por cima. É claro que o campeonato é bastante longo, mas realmente essa sequência de vitórias é importante. Essa arrancada assim no Cruzeiro é fundamental por brigar por algo grande na competição e também para evitar rebaixamento, né? Porque tem gente que começa perdendo 3 partidas seguidas, como o Flamengo, né? E mais à frente sente falta desses pontos. O Cruzeiro tá com 3 vitórias seguidas no campeonato, então já tá ali na 3ª posição e o torcedor do Cruzeiro é uma esperança, né? Até pelo técnico, né? O Pepa, né? O nome do técnico é Pepa, tá bom? Pra quem não sabe. Então, o Pepa deu um jeito na equipe, né? O time do Cruzeiro, como foi, é limitadíssimo, não tem um grande elenco, apesar de também ser uma SAF, mas talvez de todos os times aí da Série A que tem a SAF, acho que o Cruzeiro aqui tá mais numa situação mais complicadinha assim, nessa questão da SAF, inclusive tá tendo problemas, né? O Ronaldo já falou que a situação é mais complicada do que ele imaginou, né? Em termos de dívidas do Cruzeiro. Mas tá aí, o Cruzeiro tá com o time limitado, mas tá fazendo uma boa campanha nesse início de campeonato brasileiro. E o Santos... Cara, o Santos é complicado, né? O Santos tá com uma equipe realmente bastante também limitada também. É uma equipe que preocupa muito o torcedor, porque o Santos vem tendo resultados negativos ao longo dessa temporada, né? E parece que o time não consegue sair dessa fase, né? Então o time realmente preocupa. Tanto é que muita gente quer que o Santos pelo menos chegue aos 45 pontos para poder evitar o rebaixamento. Porque realmente tem um risco do Santos realmente brigar para não cair no Campeonato Brasileiro. Porque seria algo realmente muito constrangedor para o torcedor do Santos, que espera grandes atuações, né? E o Santos já teve grandes craques no passado e com certeza cair para a zona, no caso para a Série B, realmente é algo realmente constrangedor para o torcedor. Mas o Santos precisa se reforçar, precisa melhorar esse futebol dele, que realmente tá bem ruim. O Helmas, né? A maionese Helmas, né? Ele até tá tentando, né? Mas infelizmente as peças que o Santos tem ali para ele trabalhar, né? Os jogadores realmente não dá tantas opções para ele, né? Então o Santos realmente tem uma equipe que preocupa o torcedor e precisa abrir os olhos, né? Que senão realmente vai brigar para não cair. E eu torço para que o Santos não caia, né? É um time muito tradicional e precisa ter dias melhores, né? Que a torcida realmente merece. Essa torcida que realmente é apaixonada pela equipe.
vamos lá pro próximo jogo aqui. Eu já ia comentar, né? Que é justamente o jogo do Corinthians, o Fortaleza, né? O Corinthians também que tá numa situação difícil, não? Mas conseguiu empate com o Fortaleza. 1-1. O resultado que fez o time sair da zona do rebaixamento. Isso daí empurrou o Flamengo para a zona do rebaixamento. E o Corinthians, assim, pelo que vi da partida, o Corinthians teve uma pequena evolução técnica, né? O Luxemburgo deixou até o Yuri aberto, né? No banco. Inclusive, isso gerou uma certa insatisfação do jogador, né? Que eu não sei, né? Mas falo que ele nem cumprimentou o Luxemburgo depois que terminou o jogo ali. Então, o Luxemburgo mexeu na equipe, porque ele queria dar um gás na equipe, colocou jogadores mais novos, né? Até porque é uma coisa que a torcida está começando a reclamar do Corinthians, é que a equipe está envelhecida, né? Tem muito jogador que já está acima dos 30 anos. Então, o time, assim, já está envelhecido e não tem mais aquele pique de temporadas passadas, né? E ainda continua muito dependente primeiramente do Rod Guedes, né? E do Renato Augusto, né? Que ainda está em tratamento, tá desfalcando a equipe e é o cérebro da equipe, né? Que consegue fazer as jogadas. Então o time realmente carece de criatividade ofensiva. Apesar desse jogo aqui, o time até jogou bem, né? Deu bastantes oportunidades, fez jogadas que não vinha fazendo, né? Então criou muitas oportunidades, poderia ter saído com um resultado melhor, ter saído com uma vitória em cima do Fortaleza, mas também foi uma grande atuação do Fortaleza, que defendeu muito, salvou muito Fortaleza. E o Fortaleza também jogou bola também contra o Corinthians. Não se intimidou diante da torcida do Corinthians, que fez sua parte, né? Novamente encheu o estádio, né? Empurrou a equipe a tentar fazer mais 3 pontos, mas não deu, não. Então o Fortaleza jogou bem, também teve ótimas oportunidades, inclusive fez o gol, né? Um gol, foi um gol contra do jogador do Corinthians. Então, e poderia ter saído até com um resultado positivo lá da Neoquímica Arena, que é o estádio do Corinthians. Então, o Fortaleza vem mostrando força, né? O torcedor do Fortaleza realmente começa a ter mais confiança na equipe, porque realmente vem mostrando um bom futebol, vem mostrando força, principalmente também fora de casa, e vem dando trabalho, né, para os adversários. Então, para quem pensa que o Fortaleza é uma equipe que vai ser fácil de bater, não vai ser, não. Realmente é uma equipe, como fala assim, osso duro de roer. Mas é uma equipe realmente bem encorpada, que vai estar muito trabalho, há muito time grande aí. Inclusive na Copa do Brasil vai enfrentar o Palmeiras, então o Palmeiras não vai ter tanta moleza assim como o torcedor pensa, não. Vai ser uma partida bem difícil pro Palmeiras. Deixa eu ver se tem mais algum jogo aqui que posso comentar, sim. Tá, vamos falar do empate, né? Teve o jogo entre o Grêmio e o Bragantino, que terminou 3-3. Um jogo bem movimentado, né? Bem agitado, né? E o Grêmio conseguiu empatar, né? Um jogo assim, como pode dizer assim, laicar, né? O Grêmio poderia até ter saído com a vitória, né? Mas assim, o time foi, assim, o Grêmio jogou, assim, como posso dizer o Grêmio, né? O Grêmio, ele tem momentos que faz boas partidas, mas tem momentos que realmente decepciona a sua torcida. E esse jogo, a torcida esperava pelo menos uma vitória, né? Então, pode se considerar um tropeço do Grêmio, né? Diante do Red Bull, que
do Red Bull, que assim já foi uma equipe assim mais complicada de se jogar, né? Perdeu alguns jogadores, principalmente o Arthur, né? Que saiu da equipe e foi pro Palmeiras. Mas mesmo assim, ainda consegue dar um sufoco, né? Tá até que bem na Copa Sul-Americana, no caso o Red Bull Bragantino. Mas mesmo assim, já, na minha opinião, não é mais aquele Red Bull Bragantino de algumas temporadas passadas que realmente dava mais trabalho para as equipes. Mas assim, o Grêmio realmente deu uma bobeada. Inclusive até o Renato Gaúcho, ele reclamou, né? E o Renato é um tipo de cara que ele é bem sincerão, né? Ele chegou na coletiva e falou assim, ó, a gente precisa de, no mínimo, 2 reforços, né? Pra a gente reforçar a equipe, porque senão a gente não vai conseguir o título nem brasileiro nem de Copa do Brasil. Então ele foi foi sincero nas palavras dele, dizendo que não é o torcedor se iludir porque a equipe não é tão boa assim como o torcedor pensa que é. Tem o Suárez, né, que voltou a marcar. Voltou a marcar depois de um tempinho aí, assim, jogar as bolas pro fundo das redes. Mas, assim, o Suárez também não tem feito um bom campeonato brasileiro até agora, né? Eu esperava mais do Suárez. E vinha em branco, né, na competição e marcou o seu golzinho nessa partida, né? Mas, mesmo assim, acho que o torcedor do Grêmio esperava que o time já nesse início desse uma arrancada, né? Para poder brigar ali nas primeiras posições. Então, mas mesmo assim, o Grêmio realmente nesse começo está bem abaixo da expectativa do torcedor gremista. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para me falar aqui da rodada. De destaque aqui. Acho que só, né? Acho que essas são as partidas que eu posso destacar aqui da rodada. Então, vamos lá. Vamos para a classificação. Vamos ver como que tá a classificação do Brasileirão da Série A. Vamos lá? Então vamos lá. Vamos lá. Quem tá em primeiro... quem tá na frente, né? Em primeira colocação é justamente o Botafogo. O Fogão tem 12 pontos em 4 jogos. Tá em primeiro, líder isolado. Quem tá em segundo lugar é o Palmeiras, com 10 pontos. O Verdão já subiu para a segunda colocação, tá ali brigando. Quem tá em terceiro é a Raposona, como é que é? Esqueci o nome. Esqueci agora o apelido que dava pro Cruzeiro. Mas o Cruzeiro tá em terceiro colocado, tá com 9 pontos. Em quarto, quem tá é o Fortaleza, né? Tá fazendo uma boa campanha em quarto lugar com 8 pontos. Em quinto, tá o São Paulo com 7 pontos. Também boa campanha do São Paulo nesse início. Quem tá em sexto é o Fluminense. O tricolor carioca tá com 7 pontos. Em sétimo temos o Grêmio com 7 pontos. Em oitavo, atrás do rival, tem o Internacional. O Colorado tem 7 pontos também. Em nono temos o Bahia com 6 pontos. Em décimo temos o Furacão. O Atlético Paranaense tem 6 pontos. Décimo primeiro tem o Vascão da Gama, que está com 5 pontos. Está em 11º. Em 12º temos o Red Bull Bragantino com 5 pontos. Em 13º temos o Cuiabá com 4 pontos. 14º o Santos com 4 pontos também. 15º que saiu da zona do rebaixamento, deu uma pequena subidinha na tabela. É justamente o Corinthians. O Timão tem 4 pontos. 16º temos o Galão da Massa. O Atlético tem 4 pontos. Está ali na beira do abismo. E quem está na zona do rebaixamento nesse exato momento é o Mengão. O Flamengo tem 3 pontos e está em 17º. 18º temos o Goiás. Está com 3 pontos. Em 19º, com 1 pontinho, temos o Coxa. O Curitiba só tem 1 ponto na competição e está na vice-lanterna. E quem está segurando a lanterna por enquanto e não ganhou nada agora são
4 jogos e 4 derrotas, para mim é uma decepção até agora, porque vinha fazer uma boa temporada, é justamente o Coelhão. O América Mineiro tem 0 pontos, está na 20ª colocação. Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe o seu like para me apoiar, tá bom? O seu like é muito importante para aqui pro canal, me ajuda bastante. E caso você não seja inscrito, se inscreva no canal, tá bom? É 0800 e você me ajuda bastante a cada dia crescer mais aqui no canal, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero vocês no próximo vídeo e até uma próxima.